verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. A você abrir a sua Bíblia no Salmo 103, Salmo de número 103. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Salmo 103, do verso 1 ao verso 8. Te louvamos, Senhor, por estarmos na Tua casa. Te louvamos pelo privilégio de termos uma porta aberta para fazermos dela a nossa casa. Que coisa maravilhosa podermos nos regozijar aqui com os nossos irmãos na intimidade do nosso eterno Salvador. Nós consagramos este culto ao nosso Senhor, porque tudo que fazemos aqui, Pai, fazemos para o louvor da Tua glória. Que seja um tempo de renovo do nosso espírito, que seja um tempo de olharmos para o Senhor e de darmos mais um passo na direção do nosso Senhor e Salvador. Guarda-nos, Pai, dirige-nos, que seja um tempo de comunhão profunda do nosso espírito com o Teu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Acompanhe a leitura, Salmo 103, do verso 1 ao verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Davi está expressando de forma clara e poética a misericórdia de Deus, como Deus é bondoso, como Deus é maravilhoso. E a gente não apenas fala isso, né? A gente prova isso na nossa vida. A gente tem que aprender a louvar como fruto de uma relação. É isso que eu quero te convidar a fazer nessa manhã.
que você louvasse a Deus como fruto do cuidado, como fruto da boa mão dele sobre sua vida. Não apenas cante. Lembre-se, nós estamos louvando ao eterno Senhor da glória. Vamos louvar o Senhor. Bom dia, igreja. Eu vou convidar você a ficar de pé, a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Semelhante a homem, se esvaziou, como servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte. Abriu mão da sua glória e semelhante a homem se esvaziou, como servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Declaremos com força,
da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Queridos, quando a gente canta esse próximo cântico, ele é bem animado, ele fala: celebrai a Cristo, ressuscitou. É um cântico antigo, conhecido da igreja, e a gente está sentindo tanta falta do nosso carrom, né? Da batida. Então eu vou convidar você, fique à vontade, se você se sentir à vontade, a acompanhar esse cântico com palmas. A Arina vai indicar aqui como são as palmas, e você fique à vontade. Quem já conhece há bastante tempo, já fique muito à vontade. Celebrai, Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive, Reina, para sempre. ressuscitou, 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 Ele vive para sempre. e vamos celebrar. Ei, vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar. Ei, vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Com alegria, Celebrai a Cristo, celebrai. ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, Reina para sempre, eternamente. ressuscitou, Ressuscitou. Ele vive para sempre. E vamos celebrar, Ei, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar. Ei, vamos celebrar, vamos celebrar. ressuscitou meu Senhor. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Alô? Irmãos, todo domingo costumamos, deixa eu virar um pouquinho aqui, costumamos vir aqui à frente com os nossos motivos de ação de graça, né? Eu quero só contar uma graça para vocês, não sei quantos estão sabendo. Casal que mora ali casal queridíssimo, né? O Carlos e a Stephanie. Você vê, irmãos, a gente está tanto tempo isolado que eu nem soube que a Stephanie estava grávida. Ela é tão magrinha, né? Ela já teve o neném, né? O Vicente. E o Vicente nasceu, acho que umas 2 ou 3 semanas, um pouco antes da hora. O Vicente estava com pressa. E aí ele precisou ficar em alguns cuidados. É incubadora que fala? Acho que é, né? Na incubadora. Mas louvado seja o nome do Senhor,
porque ele já saiu da incubadora e o Carlos falou que se nos próximos 4 ou 5 dias o quadro dele evoluir normalmente, ele vai poder chegar em casa pela primeira vez. Você imagina o coração dos pais, como é que eles não devem estar. Mas eu vou te convidar a continuar orando pelo Vicente, né? Esse anjinho que Deus colocou na casa do Carlos e da Stephanie. E louvando a Deus, porque o seu quadro tem evoluído bem. Mas eu não sei se você tem, acho que se a gente buscar, todos nós temos motivos de gratidão. Algo que nós reconhecemos foi exclusivamente a mão do Senhor sobre nós. Então, eu vou te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos fazer esse momento de oração, de ação de graças. Vamos colocar diante do Senhor os nossos motivos de gratidão. Fique alguns instantes em oração silenciosa, agradeça ao Senhor e depois eu quebro esse momento de silêncio com uma oração audível. Senhor, nós te agradecemos por tudo que temos vivido. Te agradecemos porque podemos viver cada momento na tua presença. Podemos desfrutar da tua intimidade e reconhecer a tua mão sobre nós em cada passo de nossa caminhada. A tua companhia, Senhor, é tudo o que necessitamos. Te louvamos pela vida do pequenino Vicente, que dia após dia tem dado passos firmes em direção ao seu pronto restabelecimento e em breve estará em casa, dando ainda mais alegria ao Carlos e à Stephanie. Te louvamos pela vida dessa bênção que o Senhor colocou na casa dos nossos irmãos, aqui nos nossos arraiais. Te agradecemos porque podemos confiar no Senhor, porque Tu não és um Deus distante, lá longe, sem se importar conosco, mas Tu estás aqui conosco, aqui no nosso coração. A Tua palavra diz, e nós cremos porque vivemos essa realidade: se cairmos, a Tua mão nos coloca de pé. Louvado seja o Teu nome, Pai. A Tua mão na nossa mão é a certeza de que dias melhores estão desenhados para nós. Que a paz que excede todo entendimento, que a paz que perfura a lógica, extravase em nossos corações e vivamos na perspectiva do Senhor, sabendo que muito mais o Senhor tem a fazer em nossas vidas. Te louvamos no único e suficiente nome de Jesus. Amém. Gente querida, nós ontem tivemos aqui um bazar e eu fiquei impressionado como nós temos coisas para doar. Como nós temos coisas para doar. Eu acho que essa experiência que nós tivemos, ela foi um corte na nossa caminhada, sabe? Eu acho que não vai dar mais para a gente fazer o bazar aqui embaixo, não. Acho que a gente vai ter que continuar fazendo lá em cima, porque foi muito grande mesmo. E já temos um marcado para novembro. A gente não tem a data ainda certa, nós vamos dar uma data em breve para vocês, mas já temos material para o próximo bazar, que será em novembro. E eu queria que você aqui da igreja, você que está nos assistindo aí pela internet, que você divulgasse, avisasse para os seus amigos, para os seus vizinhos, porque muito mais do que angariar dinheiro, porque não é um grande montante de dinheiro que a gente arrecada, é poder abençoar pessoas, né? Ontem, me lembro de uma história
contado aqui pela Isabel, uma irmã veio e saiu umas 2 ou 3 bolsas, né, Isabel? E ela assim, gastou R$68, irmão. Deve ter sido a que mais gastou. Ah, não, a sogra da Cleia. É verdade. A sogra da Cleia foi a que deu o maior lucro para o bazar. Mas essa irmã saiu daqui e ela assim, ai meu Deus, eu ainda tenho que comprar carne de domingo, não é verdade? Porque eram tantas coisas boas, num preço absurdamente acessível, porque o que nós queremos é abençoar as pessoas. O que nós queremos é poder, como igreja, agasalhar quem está com frio, sabe? Deixar um pouquinho mais bonito, ou bonita, que aí não tem tantos... eu não sei o nome, colar, brinco e tal. Eu vou contar um testemunho lá de casa, né? A minha mulher ficou horas cortando o papelão para botar o brinquinho dela, né? Ficou, acho que um sábado inteiro, limpando e para não trazer na mão, assim, ó, ela colocou um papelão e botou, sabe, não sei se eu estou explicando direito, ela furou o papelão e colocou a racha do outro lado, sabe? Para vir direitinho, conjuntinho assim, e botou o conjuntinho dentro de um saquinho. Cara, ficou bonitinho. A minha mulher é muito cuidadosa nesse sentido, né? E trouxe vários. E ela ontem me chamou no final e falou assim, meu bem, olha só, daqueles todos que eu trouxe, só ficou esse aqui. Uma satisfação de ver assim, cara, deu certo, sabe? Valeu a pena. Essa é a intenção, sabe? A gente não vai ficar vendendo coisas no bazar. O que nós queremos é abençoar a vida das pessoas que estão aqui perto da gente. E quanto mais pessoas ficarem sabendo, mais a gente vai poder abençoar. Tá bom? Irmãos, as fotos estão aí no grupo, né? Maravilha. Falando em grupo, o Roger nos deu um aviso, né? O presbítero Roger, ele está viajando, né? Acho que está em Minas com a família. Por isso que ele não pôde estar aqui hoje. E ele tem feito o boletim da nossa igreja, né? Muito bem feito, diga-se de passagem. E ele agora nos deu a opção de vermos o boletim também no nosso grupo do Facebook. Todo mês agora, toda semana agora vai ser colocada, além do nosso grupo de WhatsApp, que a gente vê os boletins aqui, também no Facebook, para que as pessoas que estão lá no grupo também possam ver, ter mais uma fonte de divulgação do trabalho da nossa igreja. Eu achei muito interessante a iniciativa dele. Então tem o boletim da nossa igreja no nosso grupo e também tem no Facebook. E sexta-feira tem aniversário. A Arina Carolina vai fazer aniversário. Que beleza! A festa é onde? Yasmin é filha da Eliette e da Eliette. Não é ela? Ela vai fazer o quê? 1 aninho ou 2? Mentira, 4 já, Eliette. Caramba, como passa rápido. Yasmin e a Arina a gente não pergunta, né? Porque idade de mulher a gente não pergunta, senão a gente fica de mal. Então, assim, é sempre bom para a gente poder ligar, né? Dar um bom dia, uma boa noite, um abraço, um presente. Nós, irmãos, tínhamos planejado, né? Passado do verbo, não conseguimos fazer a nossa ceia para esse domingo. Deixa eu explicar para vocês. Nós fizemos a ceia no mês de agosto e conseguimos comprar, acho que os irmãos estão lembrados, aquele copinho que veio vedado com um biscoitinho de água e sal em cima. Mas nós não conseguimos achar, provavelmente porque a demanda deve ter explodido. Então, essa semana nós vamos tentar de novo, mas caso a gente não consiga, né, nós vamos escalar um diácono para fazer tudo isso para a semana que vem. Tá? E eu quero explicar aos irmãos como vai ser isso. Caso a gente não consiga comprar, um diácono vai vir aqui no domingo de manhã, um pouco mais cedo, vai ficar responsável por lavar, né? Não só com água, mas água e sabão, lavar direitinho todo o material da ceia, secar, né? Fazer isso, lógico, depois de ter lavado as mãos, né? Feito toda a higiene. E aí um só diácono vai cortar o pão e vai servir o cálice e vai colocar sobre a mesa. E na hora da ceia, nós vamos pedir aos presbíteros que passem também álcool gel e coloquem uma luva, porque aí a gente vai poder distribuir e você vai receber
né, o presbítero vai ter a sua mão lavada, higienizada com a luva, vai pegar e vai entregar na sua mão o pão e vai entregar na sua mão o cálice, para minimizar a possibilidade de qualquer risco de contaminação, tá bom? Então, assim, a ideia, o ideal é a gente conseguir o cálice com o água e sal. Mas caso nós não consigamos, para a semana que vem nós já estamos desenhando esse plano B, tá ok? Para podermos servir a ceia que deveria ter sido servida na semana passada. Mas isso é fruto desse momento que temos vivido, tá ok? Lembrando sempre a nossa escola dominical, a nossa live, né? Nossa live de música começa às 5h30, lá no YouTube. Você pode digitar lá, Igreja Presbiteriana do Sinai. Nós temos uma live de música lá que começa às 5h30. E depois, no Google Meet, nós temos a nossa escola bíblica dominical, né? O endereço vai tanto pelo nosso grupo de WhatsApp, quanto pelo Facebook, para quem quiser poder participar. Tá bom? Estou esquecendo alguma coisa? Já está ali? Ah, está ali. Exatamente. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Versos 12 e 13. Livro de Deuteronômio, capítulo 26, versos 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor: quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Aqui nós estamos vendo, irmãos, o momento em que os dízimos foram estabelecidos. E a razão disso era o cuidado com o povo de Deus. O levita era aquele que trabalhava na igreja. Então, o sustento daqueles que trabalhavam na igreja vinham dos dízimos. E os dízimos serviam também para ajudar os menos necessitados. Da mesma maneira, nós continuamos agindo assim até hoje. Nós separamos uma parte daquilo que temos e devolvemos ao Senhor, para que a igreja continue avançando, para que o reino de Deus continue avançando, para que possamos continuar ajudando aqueles que precisam, né? Nós temos a campanha da Bolsa do Amor, eu esqueci, agora que estou falando, lembrei, nós temos a nossa Bolsa do Amor, né? Todo mês nós temos ajudado 8 famílias, 8 ou 9? Ah, então 8 é mesmo. Luz, olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós temos ajudado 8 famílias, mas 2 famílias disseram que já estão se recompondo. Então, para mês que vem, nós vamos ajudar 6 famílias. Tudo isso a igreja faz como dever de ofício. Nós estamos aqui para ajudar os que estão em necessidade. Então, nós vamos cantar mais um louvor. E enquanto nós louvamos, você que veio preparado a participar do dízimo e das ofertas, o diácono vai passar com a salva para você não precisar se levantar e vai recolher o dízimo aí no seu lugar mesmo, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Convidar você a ficar de pé mais uma vez. Deixou o céu pra me encontrar
naquela cruz. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou, o amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, o amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, o amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Senhor, louvamos o teu nome porque sabemos que o que temos, mais que fruto do nosso esforço, é graça do Senhor. Foi pela tua graça que vencemos e chegamos até aqui. Nós devolvemos ao Senhor um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, porque cremos nas tuas promessas de que nada nos faltará. E continuamos, Pai, exercendo o nosso ofício de discípulos, ajudando a quem precisa e investindo no teu reino. Continua permitindo, Pai, que a alegria profunda transpasse o nosso coração no momento do ofertório, que cada vez mais temos alegria em poder investir no teu reino. É essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Lembrando sempre, irmãos, que
tanto para a Bolsa do Amor como para os dízimos, né, há duas formas de nós ofertarmos. Nós podemos aqui trazer dinheiro à igreja, né, depositar aqui, ou podemos fazer um depósito no banco ou depósito online. Temos a conta aí, né, nos nossos grupos, para quem precisar. Apenas pedimos para que a pessoa que fizer o depósito para a Bolsa do Amor comunique a alguém para que a gente possa investir esse dinheiro diretamente no fim que lhe foi definido, né? Senão a gente vai acabar usando a oferta por uma outra necessidade da igreja, não é o caso, tá bom? Irmãos, no mês de outubro, nós estamos falando sobre um tema que é muito importante da Reforma Protestante. E nós temos um teaser que eu queria que você acompanhasse com a gente. Probleminha, nós não tivemos som, mas já deu para perceber que o que nós estamos falando é a respeito daquelas 5 solas da Reforma Protestante, né? Semana passada nós falamos somente a Escritura, né? Sola Escritura. Hoje sola Christus. Ainda fica faltando a graça, a fé e a Deus apenas a toda a glória. Apenas a Deus toda a glória. E para fazer a leitura do texto, eu queria te convidar a abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler versos 5 e 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Apenas 2 versículos. Senhor, a tua palavra foi escrita para nossa instrução. Permite que a partir da leitura do texto, permita que a partir da leitura do texto, algo novo nasça em nosso coração. Revela a nós a tua mensagem, Senhor. Permita que seja um tempo de desfrute dos teus ensinamentos. Mas necessitamos também do teu perdão, porque pecamos e nos afastamos da tua graça. Somos falhos e confessamos, Pai, confessamos a Ti os nossos pecados. Pedimos que nos dês o privilégio de nos assentarmos e ouvirmos a tua doce voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Algumas palavras nesse texto que a gente precisa destacar para que elas conduzam o nosso momento de reflexão. Está falando que só há um mediador e que esse mediador é Jesus Cristo. E que a função desse mediador é vir em nosso resgate. Por conta disso, no tempo oportuno, eu e você devemos dar testemunho dessa verdade. Agora, o que é que significa isso?
o que é que significa ser um mediador. E aí eu peguei a tradução no grego para que a gente conseguisse ter um pouquinho mais claro o significado. Mediador é alguém que fica entre dois, seja a fim de estabelecer ou restaurar a paz, a amizade, ou para firmar um pacto, um acordo. Mediador é aquele sujeito que está vendo uma crise, um problema, e ele precisa fazer o seguinte: olha, eu tenho que ir lá resolver esse problema, porque eles não estão mais conseguindo resolver por eles mesmos. A justiça, inclusive, hoje tem essa figura do mediador, né? A justiça aqui no Brasil tem essa figura. É alguém que facilita a solução de um problema. E qual era o problema que havia naquela época? Os homens estão perdidos. Não tem jeito. Os homens caminharam de uma forma tão intensa para longe da presença, da orientação de Deus. E estão fazendo tanta bobagem que alguém precisa ir lá e refazer tudo o que está sendo feito. Precisa mostrar para eles que essa situação, que as escolhas que estão sendo feitas, que os caminhos que estão sendo trilhados, são caminhos que podem parecer maravilhosos, mas no fim, como diz a Bíblia, são caminhos que conduzem à morte. Essa é a figura do mediador. E o texto diz que o mediador tem uma função, e a função dele é o resgate. Resgate significa o que é dado em troca por alguma coisa, com o preço de uma redenção. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que nós fôssemos transportados da realidade que vivíamos, foi necessário não apenas um mediador, mas foi necessário que um preço fosse pago para que nós voltássemos ao caminho de onde nós não deveríamos ter saído. Nós já estudamos aqui há um tempo atrás a respeito de justificação. Justificação é quando a graça de Deus nos alcança mediante o sangue de Jesus, tornando a mim e a você justo, não por aquilo que fazemos, mas por conta do sangue precioso de Jesus vertido sobre mim e você. E a justificação, ela remiu os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Ah, quer dizer então que eu posso pecar à vontade e tal? Lembra de Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí no capítulo 6, quer dizer que nós vamos pecar de forma abundante? E Paulo responde no versículo 2, capítulo 6 de Romanos, de jeito nenhum. 1 João capítulo 3, verso 9, diz: aquele que nasceu de novo não tem prazer no pecado. Logo, nos tornamos justos mediante esse preço altíssimo pago pelo sangue do Cordeiro para nos trazer de volta ao trilho que nós não deveríamos ter saído. Isso é redenção. A redenção é o cuidado de Deus com o seu povo. Mas o que eu quero que você entenda, e eu vou fazer uma caminhada histórica, e eu preciso que tenha um pouco de paciência, porque a história é grande, é que Deus, desde o início, fez esse caminho em direção ao seu povo. Desde o início, Deus fez esse caminho em direção ao povo que Ele escolheu e Ele criou. Foi assim com Adão. Primeiro, a Bíblia diz que ao criar o paraíso, Adão, Eva, no final da tarde, Deus vinha para conversar com Adão. Todo dia, Deus estava... Imaginou, irmãos, que privilégio. Hoje, eu e você oramos e sentimos aquela doce presença de Deus. É bom, não é? É aquele calor, a gente fala assim, cara, eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Ou então, quando a gente está passando por uma situação apertada e jogamos diante de Deus toda a nossa inquietação e sentimos o Espírito Santo de Deus cuidando do nosso coração. E uma paz infinita nos invade. Esses lampejos de cuidado de Deus que nós temos, lampejos porque nós não caminhamos na presença dele como deveríamos. Adão tinha isso de uma forma elevada à milésima potência. Adão não sentia a presença de Deus, Adão batia um papo com Deus. Deus o tempo todo vinha ali, falava com ele e deu uma ordem. Se quando
comeu a árvore e apresentou para Adão. Se Adão tivesse falado isso, cospe isso, menina, nosso barulho tinha sido resolvido. Cospe isso fora, vai, tá doida? O homem falou para não comer, não come. Mas Eva comeu, Adão comeu, estamos nós aqui. O resto é história. E aí o povo começa a se distanciar de Deus, sai do paraíso. E o ápice que a gente vê desse momento de distanciamento de Deus na história bíblica é a Torre de Babel. Edificaremos uma torre para que sejamos conhecidos. Aquela era a perspectiva de um povo que queria viver a despeito da vontade de Deus. E o que Deus faz? Mistura as línguas e sai dali um falando japonês, estou brincando, né, irmãos? Um falando japonês, um falando francês, um falando alemão, um falando espanhol. Quem se entendia, disse, irmão, vão ter que ir embora, a gente não está se entendendo. E cada um foi para um campo. Mas como Deus criou um povo para si, Ele mais uma vez foi ao resgate desse povo e escolheu um homem, Abraão, e falou para Abraão o quê? Abençoarei você e toda a sua descendência, e através da sua descendência abençoarei todas as nações da terra. Maravilhoso. Mais um projeto de Deus indo ao encontro do seu povo. Mais uma vez, Deus está falando para eles assim: olha, vocês vão crescer, vão se tornar uma grande nação, e essa nação vai viver debaixo do meu governo. Vocês vão ser orientados por mim. Vocês vão provar do cuidado que nenhuma outra nação jamais provou. E vai ser uma coisa tão maravilhosa que as outras nações vão querer vir para cá e vão querer viver com vocês e serão abençoados porque viverão debaixo da mesma graça. O que acontece? O povo se afasta de Deus. Israel falha clamorosamente. E aí Deus envia profetas, envia reis, para que esse trato seja constantemente refeito. E no último ato de profundo amor, Deus não envia um rei, Deus não fala com o povo, Deus não levanta um sacerdote, Deus encarna e vem aqui como homem, para que definitivamente esse projeto de redenção ganhe um definitivo colorido. Agora o povo vai entender, não é possível, porque agora eu não estou apenas falando, eu estou mandando meu filho, que abandonou glória e poder, para viver como um homem simples e mostrar a eles, com a vida dele, como eu quero que vocês vivam, para que a vida de vocês caminhe numa direção correta. E o que acontece? A Bíblia diz que Jesus fez para os seus, e os seus não receberam. E é impressionante como Jesus, o Filho de Deus encarnado, não conseguiu ter dos seus, e Jesus só foi às ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus só falou com os judeus, ele não conseguiu ter dos seus o reconhecimento que ele queria para que fosse dado ao Pai. A ideia de Jesus não é que as pessoas construíssem castelos de ouro para ele. A ideia de Jesus não é que construíssem e dessem para ele uma quantidade enorme de dinheiro para que ele ficasse famoso e reconhecido e aparecesse nas manchetes de jornal. A ideia de Jesus era que todos ouvissem aquilo que ele estava falando, para que eles conhecessem o projeto de vida que o Pai tinha desenhado para eles. Mas as pessoas não conseguiam entender. E surgiu uma quantidade enorme de seitas tentando definir aquilo que era Jesus, uma quantidade de interpretações absolutamente equivocadas. E algumas geraram crises profundas dentro da igreja. No final do primeiro século, no segundo século, surgiu uma heresia chamada docetismo, que dizia o seguinte: não, Jesus só tinha aparência humana, mas na verdade ele era completamente santo. Existia uma outra seita, outra heresia chamada de arianismo, que dizia que Jesus
Era uma criação mais importante de Deus. Parece simples, né? Mas quando você fala que Jesus é criado, significa que ele nasceu num determinado momento e, na verdade, tira dele toda a divindade, porque Deus não nasceu, Deus é. E uma outra, que essa gerou uma crise profunda dentro da igreja, que tem a sua origem ainda no Novo Testamento, uma origem muito pueril, a gente chama de proto-gnosticismo, uma heresia que se formou efetivamente no segundo século, que dizia que Jesus tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. A natureza humana de Jesus era o filho de Maria. A natureza divina se apossou de Jesus durante o batismo e abandonou Jesus no dia da sua crucificação. Por que eu estou te falando isso, meu irmão? Porque as pessoas tinham uma imensa dificuldade de entender o projeto de Deus. Não conseguiam olhar para Jesus e ver nele o caminho, a verdade e a vida. A igreja ficou mais de 400 anos para definir de verdade que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Foi só por volta do ano 451, no concílio de Calcedônia, que a igreja bateu o martelo e falou assim: Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso a gente chama de dogma. O dogma não se explica, apenas se aceita. Mas pensa comigo, você conhece alguém que é 200%? Isso não tem sentido. Não passa pelo crivo da lógica, concorda? Porque se pudesse ser explicado, não seria fé, seria ciência. E aí bateram o martelo e falaram o seguinte: olha, Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Ele não é apenas o filho de Maria, ele é um mediador que veio trazer a nossa redenção. Ótimo. Aí a gente pensou o seguinte: acabou o barulho, tudo resolvido, vamos embora para casa. Contudo, a igreja cristã herdou herdou uma vivência do mundo judaico. Porque no judaísmo, os líderes religiosos eram o centro da sociedade judaica. Tudo girava em torno da igreja, na verdade da sinagoga. Quando o mundo se torna um mundo cristão, né? Se eu não me engano, 391, o imperador Teodósio fez o cristianismo a religião oficial do império. Todo mundo agora era cristão. E nesse momento, se a igreja deixou de ser perseguida, ela começou a ser pervertida. Uma mistura de política com religião, que eu não preciso te explicar muito, porque você conhece muito bem. Mas há um dado histórico, irmãos, que eu preciso falar para vocês, para que a gente consiga entender o que aconteceu para que Lutero fizesse o que fez. O mundo, na época, era dominado pelo Império Romano. Historicamente, o Império Romano tinha duas capitais, uma no Ocidente e uma no Oriente. Ele dividiu o mundo em duas metades para ficar mais fácil de controlar. Eram duas capitais que tinham administrações independentes. Eles herdaram isso do pensamento grego, né? Só que os gregos faziam norte e sul, né? Os gregos dominaram o mundo em duas metades, a de cima e a de baixo. A de cima ficava na Síria, onde tinham os Seleucidas, e ao norte, na Síria, os Seleucidas, e ao sul, no Egito, os Ptolomeus. Os romanos dividiram em Ocidente e Oriente. O Império Romano do Ocidente ficava em Roma, do Oriente ficava em Constantinopla, onde hoje é a Turquia. O Império Romano do Oriente, ele prevaleceu, em termos cronológicos, muito mais do que o do Ocidente, até o século XV. Até o século XV, Constantinopla era uma cidade cristã. E aí ela caiu, os turcos otomanos entraram, tomaram conta, por isso que a Turquia hoje é um país muçulmano e não um país cristão, porque desde essa época os turcos otomanos entraram e nunca mais saíram.
Contudo, a capital do Ocidente, que era Roma, caiu no século V. E aí, é o seguinte, irmãos, pensem comigo. Lembra que a igreja governava o mundo? Quando o Império caiu, o mundo ficou meio sem um líder. Ficou sem alguém para controlar e ditar as regras. Surgiu uma quantidade enorme de revoluções durante 300 anos. As pessoas, esses grupos tentavam invadir Roma porque entendiam que havia um poder sobre aquela cidade. Se nós invadirmos e dominarmos Roma, poderemos governar o mundo ocidental a partir dali. E aí, tudo contando para você é história. Os godos, visigodos, bárbaros tentaram invadir Roma para que destruíssem não apenas a cidade, mas as igrejas e pudessem fazer de Roma a capital de um novo império. Vocês estão caminhando comigo? Está tudo certo? Cara, o Papa ficou nessa época numa situação muito desconfortável. Porque se a igreja fosse destruída, ele perdia não apenas a sua igreja, como sua vida. Ele estava perdido. E aí ele teve uma sacada, o Papa Leão III, irmãos, teve uma sacada de gênio. De gênio. Eu vou contar para vocês como eu aprendi nos livros. Ele fez uma festa, uma grande festa, e ele convidou o grande líder da Europa na época, que chamava-se Carlos Magno. Carlos Magno era o rei dos francos, que depois veio dar origem à França. E fez uma grande festa e convidou Carlos Magno. Lá no auge da festa, ele mandou todo mundo ficar quieto. Corta o som. Foca em mim. Sabe aquele outro? Foca em mim. E ele falou o seguinte: Carlos, vem cá. Colocou a mão em cima do cidadão. O seguinte: está nascendo agora o Franco Império Romano-Germânico. E você, Carlos Magno, vai ser o primeiro imperador desse novo império que está surgindo. E a gente pensa assim, o cara está dando ao outro homem a autoridade sobre todo o império. Ele vai perder o controle de tudo aquilo que ele sempre quis. Mas olha essa cara de gênio do cara. Ele vai ser um imperador, não vai? Mas quem é que está colocando a mão na cabecinha dele para dar autoridade para ele governar? Entendeu? De gênio o negócio. E aí, a partir do século VIII, a igreja volta ao poder com o império que é chamado Império Carolíngio, e se mistura, cara, profundamente de novo com a política. E a gente passa a viver aquela realidade que nós estudamos no nosso colégio, cada um estudou, né? Onde a igreja se perverteu definitivamente, até que um dia, em 1517, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, monge, falou o seguinte: cara, não dá mais, não tem condição, porque a igreja perverteu aquilo que é mais importante, que é o nome de Jesus. Agora não havia apenas Agora não havia apenas mais um mediador, porque se você jogasse um dinheiro ali, que a gente conhece historicamente como indulgências, você poderia pagar pela sua salvação. Tem uma famosa frase, né, de um indulgente chamado Tetzel, que ele dizia que quando a moeda fazia barulho no fundo do gasofilácio, a alma saía do purgatório em direção ao céu. E aí esses homens, né, na verdade Lutero foi a providência divina que estabeleceu esse tempo, dizendo o seguinte: não, nós não temos pacto com esse pensamento. Nós reafirmamos aquilo que foi dito pelos apóstolos lá atrás. Não tem nada de dinheiro, não tem nada de oferta, não tem nada de penitência, só Jesus Cristo é o caminho, e mais nada. E por muito pouco não pagou com a própria vida por acreditar nesse princípio. Eu não sei se você sabe, mas Lutero nunca teve a ideia, nunca foi seu projeto a criação de uma nova igreja. Lutero não tinha como proposta a criação da igreja luterana. A ideia dele
era purificar a igreja católica, que era a única igreja existente na época, dos seus caminhos completamente equivocados. Mas não teve jeito, e a igreja acabou rachando. Mas parece para a gente banal, né, eu contar essa história para vocês, pois Jesus Cristo é o único mediador. Mas a questão, irmãos, não é nós apenas falarmos com os nossos lábios, mas falarmos com os nossos sonhos e falarmos com a nossa vida e vivermos de acordo com essa premissa. Porque ainda hoje nós vivemos uma relação aonde Jesus Cristo e a sua função como mediador estão sendo constantemente atacados. E a gente quer viver uma relação com o Senhor Jesus, aonde onde eu possa ajudá-lo a fazer a sua função. Jesus Cristo é o Salvador, mas se eu colocar uma vassoura atrás da porta, se eu colocar uma água em cima da geladeira, se eu entregar um dízimo de uma forma muito mais intensa, eu vou poder contribuir com a minha vida, e vou poder contribuir com a minha salvação, e ter uma vida muito mais plena e abundante. E em muitos lugares, em muitos arraiais, a relação com Jesus está sendo uma relação de troca. Nós não estamos nos relacionando com Jesus com profunda gratidão pelo que Ele fez para nós, mas nos relacionamos com Jesus com profundo interesse pelo que Ele tem a nos oferecer. Isso é uma grande bobagem, uma grande inversão de valores do nosso tempo. Porque, meu irmão querido, qual é o seu grande sonho? Qual é o grande projeto da sua vida? Você já colocou isso diante de Deus? Você tem noção se isso é bom, agradável e perfeito aos olhos do Senhor? E se não for? E se o Senhor jamais conceder a você os sonhos do seu coração, Ele deixará de ser Deus? Ele deixará de ser o mediador e redentor da sua vida? Você deixará de dar a Ele a glória que só Ele é merecedor de receber? Porque quando a gente trabalha com Deus numa relação de troca, eu só dou a Ele a glória quando eu recebo aquilo que me interessa. Esse é o grande perigo, irmãos. Porque se nós nos relacionarmos com o Senhor Jesus, pelo que Ele é, tendo profundo interesse, exclusivamente pela sua intimidade, absolutamente nada nos faltará. É promessa dEle. Se nós nos relacionarmos com Jesus exclusivamente pelo que Ele é, absolutamente nada nos faltará. Nós precisamos, irmãos, parar de falar de um Jesus histórico. Sabe o que é isso? É falar da história de Jesus, do que Ele fez na vida de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Falar a respeito da história de Jesus, de como a história foi profundamente transformada e mudada pela vida deste homem. E nós precisamos começar a contar a história do que Jesus é e Ele tem feito a respeito da nossa vida. É o que o texto fala. Nós temos apenas um mediador, Jesus Cristo, que veio para ser o nosso Redentor. E em tempo oportuno nós temos que fazer o quê? Dar testemunho do que realmente Ele é e do que Ele tem feito por nós. É nós colocarmos para as pessoas que Jesus nos salvou. Mas Ele nos salvou, não foi apenas não é, né? Ele não salvou só da morte eterna. Ele nos salvou do desespero do dia a dia. Ele nos salvou de uma realidade que diante dos meus olhos não tem solução. E aí a angústia quer se apossar da minha alma, e eu posso olhar para essa realidade sem enxergar uma solução, e com os olhos da fé dormir os sonhos dos justos, porque o sangue do Cordeiro me libertou desse tipo de pesadelo. É essa realidade que nós precisamos viver. É essa realidade que nós precisamos entender, porque é só assim que nos tornaremos efetivamente discípulos de Jesus Cristo. O discípulo é aquele que pisa aonde o Senhor Jesus pisou. E quando nós fizermos isso, irmãos, nós estaremos anunciando todos os dias a vida do Senhor Jesus. E estaremos
colocando em prática o projeto que era inicial do Senhor, lá com Abraão, lembra? Abraão queria que, Deus definiu para Abraão que ele se tornaria uma grande nação, uma nação poderosa, rica, abençoada, e através dele todas as nações da terra também seriam abençoadas, porque iriam até ele, e viveriam ali, e cresceriam ali, e formariam um povo só, e um povo só, povo de Deus. Quando nós vivermos perspectiva, as pessoas olharão para mim e para você e pensarão assim: cara, mas essa pessoa é diferente. Ela emana, ela exala uma paz, uma esperança, uma alegria, uma vida que eu não entendo. Como é que pode? É porque a nossa alegria, irmãos, não está naquilo que conquistamos. A nossa alegria está em fazermos a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, absolutamente nada nos faltará. E aí, eu sempre trago para vocês aqui, eu sou repetitivo, me desculpem, mas é uma história que para mim é muito marcante. É a história dos meninos diante de Nabucodonosor. Estão diante da fornalha. Fornalha. Eu sempre confundo, sabe, irmãos? O Daniel com os meninos, a fornalha, os leões. Aí eu tenho que parar para lembrar. E aí Nabucodonosor fala para os meninos assim: se vocês negarem esse Deus agora, vocês são livrados da morte. Irmãos, os meninos nem titubeiam. Eu estou falando de meninos que eles deviam ter em torno de 20 e poucos anos. Eles olham para o rei, o dono do mundo na época, o rei Nabucodonosor, e falam para ele assim: mas o rei, fique tranquilo. A respeito disso, o rei não se preocupe. Porque se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós não nos curvaremos diante do Senhor. E não fizeram aquilo como insolência. Eles fizeram aquilo como total dependência do Espírito de Deus. Porque a vida deles estava nas mãos do Senhor. É essa a relação que Deus quer que nós vivamos. Diante da vida que se descortina diante de nós, diante desses imensos desafios, nós temos um mediador, alguém que vai olhar para a história e dizer para mim e para você assim: eu sei qual é o caminho certo. Eu já paguei o preço pela sua vida. Eu paguei o preço pela sua vida. Vem comigo. E esse é Jesus. E o que Ele quer de mim e de você, meu irmão querido, é que nós proclamemos que, a despeito do que Ele tem a nos dar, a presença dEle é insubstituível e inigualável. Eu não ando com Jesus pelo que Ele tem a me dar. Eu ando com Jesus porque sem Ele eu estou perdido. Perdido. E é claro, que se um pai cuida de um filho, muito mais o Senhor cuidará de nós. É nessa direção que nós devemos caminhar. Só Jesus é o Senhor da minha história. Só Jesus é o Senhor da minha família. Só Jesus é o Senhor dos meus sonhos. Mediador da minha paz. Paz que o mundo não conhece. Lembra que Jesus falou? Deixe-vos a minha paz. Paz que o mundo não conhece, não pode dar. Não é capaz de reconhecer. Só aqueles que têm Jesus podem viver essa paz. Esse é o convite de Jesus para você nessa manhã. Experimente, se delicie nessa paz. Se delicie. O horizonte não aponta perspectiva, mas o maior de todos os obstáculos foi vencido por Jesus, a morte, para dizer que, a despeito de não haver horizonte, há um futuro e uma esperança reservado para mim e para você. Aleluia! Essa é a promessa do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você conversasse com o Senhor. Senhor, eu talvez não tenha entendido direito como eu devo me relacionar com o Senhor, mas eu estou aqui para dizer que eu amo a Tua presença. E todos os dias vou caminhar na direção do Senhor.
Todos os dias eu quero ouvir mais e mais a tua voz. Eu quero caminhar em direção à tua intimidade. Não quero me relacionar com o Senhor por troca. Perdoa, Pai, o meu coração pecador. E que meu coração viva firme nessa premissa. Na presença do Senhor nada me faltará. E que aqueles que andarem perto de mim respirem esse perfume, essa esperança de Jesus através da minha vida. Que eu seja um testemunho vivo da tua palavra aonde eu for, para o louvor da tua glória. Converse com o Senhor, meu irmão. Pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós
Senhor, temos vivido dias tão difíceis, Pai. Dias que parecem que não vão acabar. Nosso cotidiano tem sido definitivamente transformado. E nós somos consumidos por uma angústia que quer dizer para nós que as coisas só vão piorar. Mas nós estamos olhando para a Tua Palavra. E a Tua Palavra nos diz que há uma outra verdade. Que há a possibilidade que nós devemos vislumbrar um outro tipo de horizonte. Porque o Senhor veio julgar a nossa causa, veio diante da nossa realidade perdida e pagou o preço para termos uma outra saída. A outra saída é a paz, que só tem quem conhece a Jesus, aleluia. Paz que o Senhor colocou à nossa disposição. A paz que só tem quem conhece. Conhecer não apenas intelectualmente, conhecer não apenas de ler e de guardar na memória versículos bíblicos, mas de exercitar pela fé a dependência desse Deus maravilhoso. E temos vivido de milagre em milagre, suplantando as adversidades, não por conta das nossas habilidades, mas da dependência exclusiva do nosso Senhor. E anunciaremos, Pai, só Jesus é o nosso Salvador. Só Jesus é aquele capaz de abrir uma senda onde não existe expectativa e nos conduzir mansamente e em paz a um futuro que só o Senhor tem para nós. Senhor, leva-nos cada dia mais para perto de Ti. Livra-nos da perspectiva de Marta, que está atribulada com seus afazeres e esquece do mais importante, que é ficar quieta, quer se calar para ouvir a voz de Jesus. A voz que muda todo o cenário, a paz que revoluciona a nossa vida e que nos impulsiona adiante, dia após dia, porque cremos que, como no passado, assim hoje e eternamente, há poder no nome de Jesus, aleluia, há poder no nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, sobre as nossas histórias, e nós daremos testemunho desse nome, nome sobre todo nome, o nome de Jesus, hoje e sempre, amém. Deus abençoe, se coloque de pé, vamos orar, terminando o nosso culto, 5h30 a nossa live, 6h15, 6h15 a nossa escola dominical, tá bom? Até do... Meu irmão querido, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as maravilhosas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e sempre, amém. Pedir que após o encerramento permaneçam, por favor, o pessoal do Ministério de Louvor que está aí. E João, vem. És o Cordeiro que pelos nossos pecados
pra nos dar sua doce graça e nos fazer verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.